A Didaquê é um manuscrito que dizem que foi escrito por volta do final do século I, por volta do ano 100 ou 107. Didaquê também significa ensino, doutrina ou instrução. Tem 16 capítulos e no capítulo 7 ensina como batizar. E ali diz que tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz que na falta de água pode-se usar água na cabeça. Eu queria falar nesse vídeo sobre 3 períodos que eu dividi aqui do tempo. O período apostólico, que é do ano 33 até por volta do ano 100, aonde os apóstolos ainda viviam. Depois do ano 100, não se encontra mais relato de que algum dos apóstolos viviam. Depois vem o período patrístico, que é do ano 100 até por volta do ano 300, que são homens que já foram discípulos dos apóstolos, como Policarpo, que foi discípulo de João, e outros que ficaram. Jesus tinha dito: ide fazei discípulos, e eles fizeram discípulos, e vai até por volta do ano 300. Então vem o terceiro período, que é o período pós-niceno, aonde a igreja já começa a se chamar Igreja Católica, e daí para frente vem o papado. Este é o período pós-niceno. Se a Didaquê tivesse sido mesmo escrita no final do século 100, pode ter sido escrita por algum cristão. É claro que não foi os apóstolos. Pesquisando, nós descobrimos que ninguém sabe quem escreveu a Didaquê. Apenas se sabe que quem escreveu era um cristão, acreditava em Deus. Então, se as datas estiverem corretas, a Didaquê foi escrito no final do período apostólico, já iniciando o período patrístico. Seja lá quem escreveu a Didaquê, escreveu assim no capítulo 7, sobre o batismo. Com relação ao batismo, batizai deste modo. Dizendo todas essas coisas primeiro, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água viva, mas se tu não tiveres água viva, batizai em outra água. E se não podes fazer assim em água fria, faça assim em água morna. Mas se não tiveres nenhuma, despeje água 3 vezes na cabeça do que está sendo batizado, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes do batismo, o batizador deve jejuar, e também os batizados, e quem mais puder. Mas tu ordenarás o batizado a jejuar 1 ou 2 dias antes. Quando diz para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz a mesma coisa que Mateus disse em Mateus 28, 19. E nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, pois foi assim que os apóstolos fizeram em Atos 2:38, Atos capítulo 8, verso 14 a seguir, Atos 19, verso 5, Atos 10:48, e por todo o livro dos Atos, os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, pois criam que Pai, Filho e Espírito Santo eram atributos de um mesmo Deus, e que o nome deste Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus. Pois a questão é para batizar no nome. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Não existia ainda a doutrina da Trindade no tempo que a Didaquê foi escrito, e por esta causa a Didaquê não diz no nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, não cita a palavra Santíssima Trindade e nem fala em 3 pessoas distintas, porque esta ideia surgiu apenas com Tertuliano no início do 3º século. Então a Didaquê só tem que dizer a mesma coisa que Mateus falou, pois Mateus 28, 19 foi escrito no 1º século. No entanto, há uma coisa estranha na Didaquê que diz para batizar em água viva, que seria água corrente, em um rio. Se não tiver
Água viva batiza em qualquer outra água, talvez um tanque, uma piscina. Mas diz, se não tiver água, de nenhuma forma, derramar água 3 vezes na cabeça do que está sendo batizada. Isso é estranho, porque a própria palavra batismo significa mergulhar. E os apóstolos na Bíblia batizavam mergulhando. É o que nós encontramos em Marcos, capítulo 1, que diz que João Batista batizava todos os que procuravam ele, tanto de Jerusalém como das cidades pertos, vinham e eram batizados por João Batista nas águas do Rio Jordão, confessando os seus pecados. Pelo que se vê, se João Batista batizava jogando água na cabeça, não havia necessidade de ir para o Rio Jordão. Ele podia batizar próximo a um poço, puxava um balde d'água e jogaria água na cabeça. Mas diz que ele batizava no rio. E também Filipe, em Atos, capítulo 8, quando ele batiza o eunuco da rainha de Candence, a Bíblia diz que eles pararam perto de uma água e ambos entraram na água. Então, não era colocando água na cabeça, porque ambos entraram na água. Está se falando de um rio, de um lugar onde tinha água que você podia entrar nela. Com isso, temos certeza que a Didaquê não foi escrita por nenhum dos apóstolos, pois mesmo aqueles que defendem a doutrina da Santíssima Trindade no meio protestante, concordaria com a Didaquê quando fala em Pai, Filho e Espírito Santo, mas fica achando estranho a questão de jogar água na cabeça. Este período patrístico, este período após os apóstolos, aonde encontramos certos textos de pessoas que eram cristãs, você deve ler esses textos com muito cuidado, porque não significa que neste tempo já não havia pessoas, mesmo cristãs, que estivessem pregando coisas diferentes dos apóstolos. As pessoas acham que porque um texto foi escrito no ano 100, no ano 150, no ano 200, esse texto tem que ter credibilidade. Não, esses textos são apenas um apoio, uma ajuda, mas você precisa comparar isto com a doutrina dos apóstolos, com o período apostólico, com o que foi escrito no período apostólico. Por exemplo, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, o livro de Tiago, os 4 evangelhos, estes nós sabemos que foi escrito por Lucas, por Mateus, por Paulo, por Pedro. Então esse nós sabemos porque está no cabeçalho, quando você começa a ler, está dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então eles estão se identificando, são cartas apostólicas. No entanto, esses outros textos encontrados no período patrístico são bons. Você não vê eles citando Santíssima Trindade. Eles falam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tal como Mateus falou. Encontramos textos de Irineu falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Justino Martim falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas você não encontra eles dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas e que é um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, e que o nome disso é Santíssima Trindade. Não, você só encontra isso aí depois de Tertuliano. Esta é a verdade. Mas nós encontramos o próprio apóstolo João dizendo em São João, capítulo 4, ou melhor, na primeira epístola de João, capítulo 4, no tempo que ele estava escrevendo esta carta, 1 João 4 diz: amados, não creais a todo espírito. Já naquele tempo, ele estava dizendo, pedindo para que as pessoas não creissem em todo espírito. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, no tempo dele. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Então o espírito do anticristo, que era o espírito de se levantar contra a palavra e dizer
distorcer texto, dizer o que os apóstolos não disseram, já estava ali, mesmo no final do século I, quando ainda tinha apóstolos vivos. E o apóstolo Paulo diz, olha, se qualquer outro vir trazer outro evangelho, que não seja esse que nós temos ensinado, ele está falando dele, Pedro, Tiago, os apóstolos, seja anátema, porque ele já estava vendo com certeza alguém no tempo dele, escrevendo textos, quem sabe até a Didaquê, dizendo para batizar com gotículas d'água na cabeça, que os apóstolos não concordavam com isso. Então, nós encontramos esses livros maravilhosos, os pais pré-niceno, estudamos, Mombrano estudou isso, eu estou querendo comprar a coleção para estudar, para mostrar que a Santíssima Trindade não existia no tempo deles, eles apenas criam no Pai, Filho e Espírito Santo, como Mateus cria. No entanto, mesmo assim, devemos estudar isso, mas colocar à luz das Escrituras e ver o que foi dito no período apostólico. Eu disse que são 3 períodos. O período apostólico, que é o período que os apóstolos estavam vivos. O período patrístico, que é o período que aqueles apóstolos morreram e ficou os discípulos deles. E depois vem o período pós-niceno, que é o período que a igreja já tinha se tornado pagã, já tinha se tornado engolido a sopa de Roma, né? Mas, se queremos estudar esse período aí, patrístico aí, depois da morte dos apóstolos, estudar o que disse Atanásio, o que disse Pápias, o que disse Hipólito, o que disse Justino Mártir, o que disse Irineu, o que disse... Todos esses homens, eles eram verdadeiramente cristãos, eles viveram num período antes de existir o papado, eles viveram num período antes de existir a Santíssima Trindade como dogma, como doutrina, eles apenas criam no Pai, Filho e Espírito Santo, como Mateus cria, mas mesmo assim não muda o fato de que alguns deles poderiam já estar se desviando da verdade, crendo em coisas que os apóstolos não pregaram, porque faz apenas 60 anos que o Mombrana se foi e já tem no nosso meio pessoas da mensagem pregando coisa que o Mombrana não pregou. Isso é fato. Isso aconteceu no período dos apóstolos, logo 50 anos, 20 anos e até mesmo no tempo que os apóstolos ainda estavam vivos, pessoas escrevendo coisas, pregando coisas que os apóstolos não pregaram, e eles avisaram. Eles disseram, não creais em todo espírito, né? Ele já está falando isso, falando da divindade de Jesus Cristo. Todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne é do anticristo, porque já era um assunto relacionado à divindade. Já tinha gente desconfiando que Jesus era um outro Deus, além do Deus Pai, e não estavam mais entendendo. Já no período que João estava vivo, ele já advertiu sobre isso. Então, as pessoas dizem, eu creio na Trindade porque a Didaquê fala no Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, mas não fala em Santíssima Trindade, não fala em 3 pessoas distintas, não fala que há um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e por outro lado, não se sabe nem quem escreveu, pode ter sido alguém que já estava fora da palavra, e mais, o batismo com água jogada na cabeça prova que era um cristão, mas um cristão que já não estava de acordo com a doutrina apostólica. Então, é isso que eu vejo da Didaquê. Fique com a Bíblia, com a palavra de Deus. E esses outros manuscritos, leia apenas como um apoio para você ter uma base. No entanto, quando eles falarem coisas que estão fora da palavra, da Bíblia, que foi escrita pelos apóstolos, pelo menos as cartas, quando se inicia, diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve a Filemon, quando ele escreve aos Coríntios, ele se identifica que é ele, Paulo. Por mais que alguém possa dizer, não era, mas ele está dizendo, a Bíblia está dizendo aqui que é. E nós que somos crentes, acreditamos que era. Então é isso que você tem que ficar. Os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo, porque compreenderam Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Não foi sobre a autoridade de Jesus Cristo, como os teólogos estão inventando agora, essa ideia para poder combater a palavra, que eles são
semente da discrepância. Eles não podem se afirmar na verdade. Estão dizendo aí que, na verdade, não foi em nome de Jesus Cristo, literalmente, mas foi na autoridade. Não, a própria Bíblia Católica está aqui, ó, de Jerusalém, diz aqui no rodapé de Mateus 28, 19, que o batismo no nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, veio em tempos posteriores aos apóstolos, pois na comunidade primitiva sabe-se que se batizava em nome de Jesus e cita Atos 2,38. Compra esta Bíblia católica, a própria Igreja Católica que inventou a doutrina da Trindade, está dizendo que o batismo trinitário em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é um batismo do tempo dos apóstolos. Então não vem com esse negócio de autoridade, que batizar sob a autoridade de Jesus, não, era no nome de Jesus Cristo mesmo. Filipe, em Atos 8, 14, batizou o povo em Samaria, tudo no nome do Senhor Jesus, e era assim que eles batizavam. E a Didaquê é um livro que ninguém sabe quem escreveu, e não tem nada errado quando fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mateus também fala nisso. A Didaquê não fala em Santíssima Trindade, não fala em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O erro da Didaquê é essa questão de jogar água na cabeça, que isso não bate com os livros apostólicos. Então, fique com a palavra de Deus.